queríamos darle las gracias a todos quienes hoy día nos acompañan, principalmente aquí desde la sala, ¿no es cierto?, del Departamento de Historia y Geografía, donde está el grupo de estudio acompañándonos en directo, y también a todos los asistentes que nos acompañan por la red, ¿no es cierto? Agradecerles que hoy día, en esta tarde, estén acompañándonos, en particular a las dos tremendas invitadas que tenemos hoy día para dar inicio, ¿no es cierto?, a este ciclo internacional de conferencias sobre educación geográfica y didáctica de la geografía, trabajando temas de agenda que son de punta. Hoy día el tema que nos convoca para dialogar es el de la alfabetización geográfica, en el contexto, ¿no es cierto?, de el trabajo y las tareas y las actividades que se desarrollan en el mundo escolar. Y hemos, ¿no es cierto?, querido que ese tema sea uno de los ejes de reflexión. El sistema, ¿no es cierto?, de trabajo en este ciclo de conferencias es el siguiente. Cada una de las expositoras tiene entre 20 y 25 minutos para exponernos sus ideas y aquellos elementos que quieren de alguna forma destacar y relevar sobre la alfabetización geográfica. Y luego, ¿no es cierto?, hay un espacio de unos 20 o 25 minutos para desarrollar y recibir y recepcionar preguntas de parte de la gente que está aquí en la sala o que está, ¿no es cierto?, acompañándonos de manera online, ¿sí? Así que, Ana Paula y Yerusa, bienvenidas, gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a partir entonces este ciclo primero saludando a las personas que nos están acompañando por el internet, ¿no es cierto? Romario de Cuyabá, me imagino yo, de la Universidad Federal de MT, no sé cuál será la federal de MT. Mato Grosso, de Mato Grosso. Buenas noches, nos dice Romario. Alfonso Vieira, que nos ha acompañado en casi todas las sesiones. Nos saluda a todos, ¿no es cierto? Rodrigo Alves, buenas noches, de Brasil. La transmisión está en medio trabado, exactamente, ya estamos tratando de resolver esos problemas. Buenas tardes desde Colombia, el profesor Ronald Casas, que nos está dando ahí un saludo. Es una alegría participar, nos señala Alfonso, una vez más desde este evento, que seguramente es muy importante para la geografía en América Latina. Estoy en Brasil, nos señala Alfonso, ¿no es cierto?, en Tocantins. Así que ahí están los saludos, los primeros saludos que nos llegan de los colegas que están acompañándonos hoy día. Partimos entonces esta conferencia. Yerusa, querida Ana Paula, querida, muchas gracias por estar aquí acompañando. Yo sé que a veces dejo a vocês atrapalhadas com tanta coisa que eu solicito de vocês, mas para nós é fundamental aquelas reflexões que desarrollam, e para nós aqui no Chile, onde a educação geográfica ela é todavia muito fraquinha, todas as contribuições das pesquisas que se realizam na América Latina são para nós referências. Então, obrigado por todo o apoio que vocês nos dão. Então, nós vamos a partir com Ana Paula, perdão, com Yerusa, nós vamos a ir por ordem. A Yerusa Vilhena, ela é uma destacada acadêmica da Universidade Federal de São Paulo, Federal de São Paulo. Sim. Então, isso... para que nos acompanhem, nós temos duas instituições, não, tem mais, mas no São Paulo mesmo, você tem federal e estadual, tá? Sim. Tá. Então, é assim, a Yerusa está na Universidade Federal de São Paulo e ela nos acompanha para reflexionar. Ela é uma académica que participa de processos formativos de jóvenes geógrafos y profesores, y lleva hace un tiempo trabajando en temas de cartografía escolar y alfabetización geográfica, y ha sido generosa hoy día en acompañarnos con sus reflexiones. Yerusa, tienes la palabra, querida amiga, colega. Sí. Abierta la palabra para ti. Tentarei falar de forma meio portunhol, não sei se será portunhol perfeito. Porque o PowerPoint não foi de forma portunholada, se foi em forma portuguesada mesmo. Portuguesada. Então, o que quedar de dúvida, perguntem, sim? Gostaria de iniciar agradecendo muitíssimo o convite, a invitação de Marcelo para esta charla, e Ana Paula e eu pensamos em uma dinâmica que nos gostaria exponer a vosotros, como, de um lado, as bases teóricas e as bases, vamos dizer assim, como as bases práticas,
la enseñanza de la geografía, el llamado alfabetización geográfica. ¿Qué es esto y en qué se concretiza? E la segunda parte, eu penso em quedar passarei a palavra para Ana Paula para concretizar mais em la enseñanza e aprendizagem de la geografia. Eu tenho umas imagens para projetar aqui. Sí, share. Bueno, agradeço muitíssimo todos vosotros que estão ouvindo, não? Atuo em la Universidade Federal de São Paulo, campus de Guarulhos, e na Faculdade de Educação, né? E, bueno, me encanta muito, me encanta, parece que é uma palavra meio de pessoas mais viejas, eu penso, pero me gusta muchísimo pensar em la ideia que podem ser entendidas, vamos dizer assim, como pontos de partida para esta charla, não? Me gusta muito pensar que nossas ações como docentes de geografia, ou creio que os chilenos, como de las didática de las ciencias sociales, sempre têm que estar pautadas por uma questão social. Eu penso que as crianças, né, os adolescentes, por exemplo, né, que as pessoas mais jovens que crescem em situações de pobreza necessitam de formas muito mais complexas, né, e creio que também salientes, né, muito mais fortes de práticas que estão inseridas no contexto de las letras, não? Em práticas de alfabetização, de letramento, de forma que sejam capazes de contestar as coisas como são, e para também trabalhar de certa forma, vamos dizer-lo assim, para conseguir representar suas comunidades, sua população, seu bairro e etc. Então, eu penso que pautando por esta questão, nós podemos observar as imagens eu não sei como se... eu creio que é assim. Não, eu não sei como, eu creio que é assim. Isso. Observar estas imagens, não? A primeira de Jakarta, em Indonésia, a segunda em Rocinha, favela de la Rocinha, em Rio de Janeiro, uma e duas entre tantas outras imagens, né, que nós outros podemos fazer questões sobre estas imagens, né, ou sobre este dia a dia nosso, onde as pessoas vivem, onde elas jogam a produção de las coisas que comem, de las coisas que bebem, quem produz lixo, onde tem que jogar as coisas, não? E eu penso que sistema educacional que está comprometido com a justiça social tem que ter essa questão bem forte, não? Pautada em la união entre a geografia e a justiça social. E eu deixo bem claro que se trata de justiça social, não justiça de mercado. Então, vou procurar alguns fundamentos para essas questões que eu apontei. Em primeiro lugar, creio que os alunos de Marcelo já sabem de cor estas duas obras, não? Puedo citar, por exemplo, entre outras obras, como do David Harvey e Edward Soja, a primeira que fala a justiça social e la ciudad, e a segunda que
habla sobre a questão da justiça espacial, né? E eu penso que estes dois autores trabalham muito bem a questão de la produção do espaço, né? Qual é o papel do espaço, né? Em la formação de uma possibilidade de uma distribuição, por exemplo, equitativa, que é uma fala muito forte de David Harvey neste livro, não? Então, juntando os fundamentos, tanto de David Harvey quanto de Edward Soja, nós conseguimos pensar uma questão que é muito própria, né? Que é a questão que eu considero muito revolucionária a respeito da geografia, que é a introdução da mirada socioespacial, não? Por aquelas questões que eu falei, não? Apenas alguns apontamentos, né? E eu penso que estes dois autores permitem também uma visão interdisciplinar a respeito do espaço sobre este ponto de vista que é sobre as lentes, não? Pensando, por exemplo, coisas específicas da natureza geográfica e ao mesmo tempo, pensando questões relacionadas a los direitos de los cidadãos e de los educandos, não? Então, eu, a partir dos apontamentos de David Harvey e de Edward Soja, eu posso entender como não se trata apenas de la justiça espacial, pero justiça social, pero uma justiça socioespacial, não? Que tem a ver com as questões de la justiça propriamente, pero com uma mirada socioespacial de las questões relacionadas a las desigualdades, não? E aqui eu aponto a imagem do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, e da cidade de Bor, localizada em Sérvia, que tem uma exploração relacionada aos minérios, não? Então, eu apontei os fundamentos. Então, vamos pensar, né? Qual é a importância da geografia? E me utilizo para isto da denominação dada, porque podemos ter milhões de pontos negativos a respeito da IGU, né? Pero podemos pensar, né, nesta importância desta ciência como importantíssima para ensinar a los alunos a trabalharem em primeiro lugar, com o pensamento e a trabalhar também, né, com as informações geográficas, de forma que tomem decisões bem fundamentadas a respeito de las situações não somente pessoais, pero fundamentalmente las soluções coletivas, e que a IGU aborda a expressão do desenvolvimento da cidadania, não? Então, eu penso que a grande contribuição desta ciência está em permitir, baseado em los aportes de la geografia anteriormente hablados, né, que é esta lente geográfica. Não sei como se traduz esta palavra, pero se traduce lente, Jerusa, está bien, lente. Lente, ok. Lente geográfica. Então, que é estas lentes geográficas? Né? Assim como os dos autores, são maneiras de mirar, né, a partir de uma perspectiva que é espacial, não? E é, ao mesmo tempo, espacial não solamente de ponto de vista, pero de distintas escalas,
de forma a compreender como será a produção do espaço. E eu penso que esta é a grande contribuição, que vão em três grandes aspectos. Então, de forma que os alunos consigam ler e interpretar as representações geográficas, não? Que saibam analisar, que saibam fazer uso de las distintas tecnologias, em primeiro lugar. A segunda lente geográfica, de forma a ter uma mirada socioespacial a respeito de las culturas, de la produção de las identidades, de forma a entender las decisões tomadas por el grupo, ¿no? E en el ámbito pessoal também. E terceiro ponto, capaz de que os docentes sejam capazes de ensinar a los alunos como os padrões são estabelecidos para a representação. Ou seja, com Ana Paula, vocês terão a possibilidade de mirar de forma mais concreta como todas essas questões estarão entrelaçadas em situações concretas da classe, não? Então, o que eu chamo, né, de alfabetização geográfica? Eu pego esta definição que diz que os alunos aprendam a usar o pensamento e as informações geográficas para tomar decisões bem fundamentadas e resolver problemas pessoais, personais e comunitários. Bueno, algumas questões relacionadas a esta, né? Eu fundamentei, eu de forma bem superficial, não? Eu apresentei a questão da alfabetização geográfica, então foi dado a importância da geografia. Mas temos que pensar a respeito disso. Qual é o status da educação geográfica em minha escola, em local que eu hablo, por exemplo, em minha universidade? No campo da educação, estou lotada, sou geógrafa, trabalho com ensinança da geografia, mas a disciplina de geografia se submete a semestre a los alunos do curso de educação, não? Então, eu tenho que criar outras possibilidades de disciplinas para que os alunos, futuros maestros, de los niños, futuros maestros de las personas más jóvenes, ¿no? Que yo tengo que inserir la geografía criando outras disciplinas, porque senão terão apenas 6 meses de clases. Então, eu tenho que pensar qual é o status. O tempo e o espaço, não geográfico, obviamente, mas o tempo e o espaço em minhas classes, como que estão divididas? Outra questão, qual é o papel da geografia com as outras disciplinas que temos que há em la escola, que há em la universidade que eu ministro la classe, não? Por quê? Porque grande parte da geografia é considerada uma disciplina, nós já sabemos, uma disciplina de status inferior, não? Ou uma disciplina que tem caráter independente, que não se relaciona às outras disciplinas. Nós sabemos que há relações, mas como nós promovemos essas relações a partir da geografia, não sacando a geografia, mas inserindo conteúdos geográficos, não? Então, há uma questão muito forte aqui que temos que avaliar, né, até que ponto, em quais aspectos nós inserimos conteúdos de geografia específica com os objetivos dessa disciplina, não? Por exemplo, trabalhando questões de
la geografia humana associada à geografia física, não fugindo desta interação, outro foco dessa disciplina para que os alunos tenham cresçam em la habilidade de la lectura de mapas, além da representação espacial e la formação del raciocínio geográfico, não? Então, eu pensei mostrar para vocês algumas pesquisas que podem sair a partir de las investigações no campo da alfabetização geográfica que são desenvolvidos em minha universidade, né? Eu pensei falar algumas delas só para vocês terem uma certa ambientação das possibilidades que há nesta área, não? Eu citarei a produção da alfabetização científica, que é a produção do meu grupo de investigação em la universidade, que se foca em los processos relacionados à enseñanza e la aprendizagem de conteúdos geográficos, como se ensina e como se aprende, por que se não há aprendizagem, por que los há. Então, o grupo que eu trabalho na universidade se propõe a investigar dentro da alfabetização científica os dois grandes campos de investigação, resolução de problemas e a argumentação científica, não? Então, quais são os fundamentos da alfabetização científica, não? Vou apresentar para vocês os fundamentos nos quais meu grupo se baseia para a produção das investigações relacionadas a este tema, alfabetização científica, no campo da enseñanza e da aprendizagem. O primeiro é Paul Hurd, que foi o primeiro nome associado o primeiro homem que utilizou a expressão alfabetização científica, e me vou falar em que consiste. O segundo é Wilson Santos, que é um investigador brasileiro que já falecido, que investigava, suas publicações estavam todas relacionadas ao domínio social da ciência. A ciência para quê? A dimensão ética e social da produção de conhecimento científico. Pero a que me refiro quando eu falo alfabetização científica? A capacidade de los alunos perceberem a distinção entre fatos científicos, a produção do que se chama agora de las fake news, não? Segundo ponto, como a alfabetização se preocupa em entender como a ciência e os cientistas trabalham, como se hace a produção da escrita científica e como os produtos da ciência podem ser avaliados, podem gerar investigação, não? De forma a contribuir para a promoção da cidadania. Então, há questões aí relacionadas à produção de conceitos, como os alunos investigam a partir da utilização de uma determinada prática, como se ocorre a produção a assimilação do conceito de paisagem, de lugar, de território, de forma a que os alunos comparem, por exemplo, as distintas produções em distintas épocas, não? Então, está
uma preocupação desta investigação relacionada principalmente à articulação entre a produção científica, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente, e as questões éticas. E por isso eu vuelvo a falar sobre este segundo autor, que é Wilson Santos. E tenho mais 5 minutos para falar. Então, como falar em alfabetização científica em geografia? Então, como puedo trabalhar isto? Todas essas questões. Eu trabalho muito ligado a principalmente a este segundo item, ligado a los processos de investigação, como os métodos, as habilidades, as investigações científicas, como os alunos podem produzir conhecimento científico para que haya, de fato, a promoção da justiça social. Então, exemplo prático que foi utilizado por dos alunos de maestria, dos alunos, ¿no? Joynes Garcia e Pamela Rodrigues, que se utilizaram, produziram, ¿no? A partir de dados, produziram índices de alfabetização geográfica e los dividiram em nível básico, em nível intermediário, em nível complexo, de forma a que, em las atividades apresentadas a los alunos, pudessem identificar como os alunos estão, se conseguem, se os processos cognitivos estão fáceis de serem identificados, se os alunos conseguem fazer as relações entre distintos fenômenos. Então, foi aplicado uma sequência didática baseada em la metodologia de aprendizagem baseada em problemas, ¿no? A la PBL ou la BRP, e investigaram os resultados. Então, eu tinha outras questões para falar aqui com vosotros, e deixarei aqui, tinha outro ejemplo, pero es fácil. Jerusa, muéstralo nomás, muestra el ejemplo y de ahí cerramos. De ahí fechamos, ¿tá? Um exemplo baseado em la apresentação de Joynes, que apresentou isto a los alunos sobre uma situação concreta em sua maestria. O problema era Alberto, que ia mudar de casa, ia para uma outra casa e estava toda em dúvida sobre as condições deste novo bairro, desta nova situação relacionada ao ambiente em que iria morar. Então, os alunos teriam que falar sobre isto, se concordavam, se não concordavam e por quê. E se ha hecho uma série de atividades de forma a que as questões relacionadas à produção social de espaço fossem, de fato, problematizadas. Então, eu paro por aqui e eu creio que, mais uma vez, agradeço a possibilidade de falar, e eu penso que estas questões relacionadas às fundamentações teóricas em la geografia, em la educação, são importantíssimas, de forma a que o aluno seja capaz de ter uma consciência mais social do espaço que ocupa, ¿no? Então, agradeço. Muito obrigada. Gracias, muchas gracias, Jerusa, por tu presentación. Aquí la gente te está aplaudiendo aquí en el... pero gracias, Jerusa, por esa presentación muy clara, además, y muy interesante, porque conectas los propósitos, ¿no es cierto?, de nuestra disciplina, con esto que tal vez tú fuiste una de las primeras personas en América Latina, ¿no?, que trabajó más profundamente en cómo pensar esto que es la literacia, ¿no es cierto?, que en español
se dice literacia, el mundo ibérico le llama literacia, pero que en América Latina le hemos llamado alfabetización, específicamente geográfica, o sea, cómo leer y cuáles son las capacidades de alfabetización que están disponibilizadas en el mundo escolar para generar buenas lecturas, como tú dijiste, pensamientos, lecturas e interpretaciones del mundo. Entonces, nos diste una clave en esa forma y los dos ejemplos son muy, muy interesantes. Así que te agradecemos, Jerusa, de verdad. Hay un espacio ahora para las preguntas, entonces ahí te despliegas en lo que te faltó. Gracias, gracias. Dejamos entonces ahora con ustedes a la profesora Ana Paula, que yo durante mucho tiempo le llamé Ana Paula Gómez, ¿eh? Pero que es Ana Paula Seferian. Nos tocó compartir en algún momento trabajo conjunto en la USPI El Este, ¿te acuerdas, Ana? Que nos tocaba ir en campaña hacia la zona este, el este de San Paulo, así que tengo muy buenos recuerdos de todo el compañerismo y acogida que Ana Paula nos dio. Ana Paula es profesora, ¿ya?, de la Facultad de Educación de la Universidad de San Paulo, ¿ya?, que es la universidad estadual, una de las dos universidades estaduales que hay en San Paulo. Y Ana Paula también está participando hoy día, trayéndonos una reflexión que seguramente se conecta con los trabajos que ella ha venido realizando y reflexionando sobre alfabetización escolar, cartográfica, geográfica, en el grupo YEPET junto a Sonia. Así que, Ana Paula, te agradecemos que nos puedas acompañar hoy día y quedas con esto entre 20 y 25 minutos y ahí jugamos al margen, jugamos un poco si es que te falta un poco de tiempo. Ok. Bom, Marcelo, eu gostaria de começar agradecendo o convite e vou me desculpar porque eu não vou me arriscar a falar espanhol. Vou procurar falar pausadamente Tudo bem. e peço tua ajuda se caso os estudantes não estiverem acompanhando. Tá bom, Ana Então, Paula. e queria enfatizar também que é um prazer estar aqui nesse evento de forma online, né? Mesmo que seja de forma online, com a participação aí da Jerusa também, para a gente poder debater esse tema que é tão importante quando nós pensamos no ensino da geografia. Então, eu vou compartilhar aqui algumas imagens também. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Estão vendo? Sim? Tudo bem. Então, Marcelo, eu procurei deixar pelo menos o texto em espanhol para ver se ajudava um pouco. Perfeito. Eu não sei se tem algum erro aí, vocês me desculpem. Não, não tem problema. Então, vamos lá. Então, a educação geográfica e o ensino da geografia. A minha ideia aqui é trazer um pouco uma conversa de como que nós podemos promover essa alfabetização geográfica na escola, né? Eu me pauto no Schumann e na Grossman, porque os meus estudos, além de focarem, né, no ensino da geografia, também vão ao encontro de entender como que nós formamos os professores, né, de geografia, tanto os especialistas, que são geógrafos, e quanto os pedagogos aqui no Brasil que trabalham com esse componente curricular nas séries iniciais, né, no ensino fundamental 1. Então, o meu foco é o conhecimento do tema. Por que é o conhecimento do tema? Porque a gente, entendendo a importância do ensino da geografia, como a Jerusa já trouxe muito bem, como uma disciplina que permite essa leitura da realidade, né? Então, a partir da geografia, o sujeito consegue ler o espaço no qual ele está inserido, consegue perceber a sua realidade e consegue se perceber também como construtor e transformador dessa realidade, ou seja, como se perceber como um protagonista na construção do espaço. Bom, então aqui eu foco essa ideia do conteúdo. Que conteúdos que nós trabalhamos na escola? São vários. Quando a gente pensa nessa grande categoria, né, das ciências humanas, que é o tempo e o espaço,
os conteúdos que nos cabem, que cabe à nossa disciplina, são diversos e diversificados. Agora, como que nós fazemos o recorte? Como que nós desenvolvemos esses conteúdos? E nesse aspecto, o Schumann e a Grossman, esses dois autores vão me ajudar a entender que, para que o professor tenha esse conhecimento do tema, ele precisa mobilizar dois tipos de estrutura, né? E essas estruturas, que são as estruturas substantivas e as sintáticas, elas são mobilizadas por meio do conteúdo escolar. O que eu estou querendo dizer com estruturas substantivas, então? As estruturas substantivas são esse corpo de conhecimentos de uma matéria, né? São os conhecimentos específicos. No nosso caso, a gente está conversando aqui sobre a geografia. Então, as definições, os conceitos, a compreensão dos fatos e dos processos, e principalmente as categorias de análise. Por que categorias de análise? Aí eu vou remeter ali ao Rui Moreira, que vai trazer a ideia de que as categorias, elas são conceitos em ação, né? E que para a geografia nós temos alguns conceitos que têm esse caráter estruturante, ou seja, eles funcionam como categorias. E aí eu vou usar um exemplo que a Jerusa trouxe, da lente, mas essa lente que nós colocamos para olhar para o espaço. Então, a categoria ela funciona como uma lente que nos serve para fazer essa leitura espacial. Além disso, então, a gente pode concluir que essas estruturas substantivas esse conhecimento que inclui os paradigmas explicativos da ciência, né? No caso da geografia. Aí a pergunta é, quais são as categorias ou os conceitos estruturantes para a nossa disciplina? E aqui eu apresento o que eu penso que são as principais, mas nós poderíamos entender outras, né? Identificar outras, como, por exemplo, a escala. Mas aqui eu trago a paisagem, o lugar, o território, a região e a natureza. Por quê? Vejam, como são conceitos, esses conceitos eles aparecem na escola para serem ensinados. Só que eu entendo que nós não podemos ensinar a paisagem como um conceito que tem esse fim nela mesma. A paisagem ela deve nos servir para que ela é o primeiro contato que nós temos com o espaço, né? Esse contato visual. Então, é uma coisa que eu sempre brinco com os meus estudantes. O que adianta eu ensinar na escola básica que paisagem é a parte visível do espaço geográfico, segundo Milton Santos? Isso não significa nada, as crianças não entendem. O que é muito diferente é utilizar diferentes paisagens, né, para mostrar o que esses arranjos espaciais evidenciam sobre um determinado lugar. A Jerusa trouxe duas paisagens, né, de dois bairros. O que aquelas paisagens nos mostram? Mostra essa desigualdade social, né? Aqui, não só aqui em São Paulo, mas em todas as cidades, eu me arriscaria a dizer, em todas não, mas na maior parte das cidades latino-americanas, elas são caracterizadas por essa segregação espacial. E isso eu consigo perceber na paisagem. Então, a paisagem é o meu ponto de partida para questionar por que aquele lugar é daquele jeito, por que esses elementos estão dispostos da forma que estão, né? Lugar. Então, é uma categoria porque eu consigo trazer para a sala de aula essa percepção que o meu estudante tem do lugar de vivência, daquele espaço onde ele realiza atividades cotidianas, onde espaço no qual ele se identifica, no qual ele se percebe como pertencente, certo? Território, então,
é uma coisa que, assim, o território, para a gente utilizar essa categoria, a gente pode trabalhar em diferentes escalas, não só com a escala do território nacional, né? Mas eu posso trabalhar com as ideias e com os territórios que se constituem no próprio bairro onde está a minha escola. Muitas vezes na própria escola existem territórios ali de determinados grupos, não é assim? Então, essas categorias, elas me ajudam a olhar para esse espaço com lentes distintas, o que melhora e o que deixa mais complexa o entendimento que eu tenho desse espaço. Região, a mesma coisa, e natureza também, né? Então, são categorias de análise. E nós temos as estruturas sintáticas. O que podemos entender como estruturas sintáticas, né? Primeiro que elas complementam as estruturas substantivas, porque é a partir dessas estruturas que a ciência ela valida e constrói o seu próprio conhecimento. Então, o que acontece? Quando nós pensamos na formação de um professor de geografia, ou que vá dar aulas de geografia, nós temos que considerar e buscar desenvolver essas duas estruturas, né? Tanto essa substantiva, que tem a ver com o arcabouço teórico, conceitual da disciplina, e essas sintáticas, que tem a ver com os métodos investigativos. Então, na academia, o geógrafo, para produzir o conhecimento, ele precisa fazer trabalhos de campo. E na escola, será que a gente não pode fazer a mesma coisa com os nossos estudantes? Então, aí eu já vou ali trazendo ideias que a Jerusa já apresentou também, né? Quando eu tenho um problema, eu posso apresentar esse problema a partir de um trabalho de campo que eu levo a minha turma para visitar um córrego perto da escola, ou para visitar uma área de deposição de lixo, né? Ou para visitar uma área de ocupação irregular. Enfim, é uma estratégia investigativa que é da geografia, mas que pode ser articulada para que os estudantes compreendam como que o conhecimento geográfico é construído. E esse conhecimento ele pode ser construído também na escola. Outra questão aqui que é importante, então tem várias estratégias, vários procedimentos científicos que são da geografia que podem e que contribuem para a aprendizagem dos nossos conteúdos. Outro instrumento, digamos assim, que é fundamental é a própria cartografia. Então, quando eu desenvolvo na escola essa articulação da cartografia com os conhecimentos, né, com as categorias de análise, desculpem, juntando isso a partir de um determinado conteúdo, por exemplo, o processo de urbanização da cidade de São Paulo, ou a mecanização no campo, né? Ou o processo de urbanização na América Latina. Quando eu trago esse conteúdo e, por meio dele, eu articulo essas estruturas, aí a aprendizagem da geografia, a construção do conhecimento geográfico, ele fica mais robusto. E aí eu trouxe aqui uma imagem de satélite que evidencia muito essa segregação, né? Aqui é a favela Dona Marta, ali em Botafogo, num bairro do Rio de Janeiro, em que eu consigo observar essa disposição espacial. Então, percebam, eu estou abrindo mão de um recurso que é cartográfico, como a imagem de satélite, e a partir desse recurso eu posso problematizar a formação dos morros no Rio de Janeiro, a segregação espacial, a ocupação nas encostas, né? Eu consigo articular os diferentes territórios, a ideia dos diferentes territórios, como que essa natureza ela foi sendo apropriada e muitas vezes impactada, dependendo do lugar que eu analiso, não é assim?
Se eu trabalho numa escola em que o meu estudante ele mora numa favela, como que é essa relação dessas pessoas com aquele lugar? Porque é um lugar de vivência, é um lugar onde as pessoas constroem suas vidas, né? É um lugar de resistência, é um lugar de identidade, de pertencimento. Então, percebam, a partir desse conteúdo ou de um recorte que eu faço nesse conteúdo de cidade, né, de processo de urbanização, de processo de segregação, eu articulo as diferentes categorias de análise para observar e para analisar esse espaço, esse determinado espaço. E, ao mesmo tempo, eu abro mão dessas estruturas sintáticas que vão me ajudar a ter esse olhar para esse espaço de uma forma científica. Daí a ideia de alfabetização científica, desculpa, alfabetização geográfica, porque é como que eu faço essas análises e essa leitura espacial, articulando esses dois tipos de estrutura. Então, isso eu acho que eu já falei, que o conhecimento então sintático ele completa, né, o conhecimento substantivo do conteúdo e passa a formar parte dele. Por isso que é importante que os professores de geografia eles não só saibam e conheçam os paradigmas e as categorias da geografia, mas que eles também entendam como que esse conteúdo, né, esse conhecimento, ele é produzido. Agora, quando a gente traz tudo isso para a sala de aula, a gente precisa também pensar e refletir nas formas como nós ensinamos, não é verdade? Porque um dos grandes desafios da escola é justamente superar essa visão fragmentada, né? Que aparece muitas vezes nos currículos escolares. Então, quando eu tenho ali um currículo que é disciplinar, e no caso da geografia é uma disciplina que eu vejo muito interdisciplinar, porque tudo ocorre no espaço e tudo aparece no espaço, né? Então, as questões sociológicas, as questões históricas, as questões biológicas, muitas vezes econômicas, políticas, elas vão reverberar e vão resultar nesse determinado espaço. E isso a gente precisa também trazer para a sala de aula. Daí a importância das metodologias ativas, né? Que tem uma base teórica bastante antiga, né? Muitas pessoas tendem a achar que, aqui no Brasil eu percebo muito isso, que metodologia ativa parece que é uma coisa que surgiu agora, e não é verdade, já é bastante antigo. E aí eu trouxe aqui alguns teóricos que nos respaldam a olhar para essas diferentes estratégias ativas, né? Que é o Vygotsky, o Dill e o Alzhubel e o próprio Paulo Freire, quando traz a ideia de autonomia. Aqui, eu não sei como eu estou de tempo, viu, Marcelo? Porque às vezes eu me empolgo, enfim. Ana Paula, fica 5 minutos mais, tá? Maravilha. Então, acho que vai dar certo, hein? E aqui eu trouxe essa tabela. É lógico, existem outras metodologias ativas, né, que podem ser aplicadas, mas eu trouxe algumas aqui, até para a gente entender um pouco a diferença entre elas, né? Então, aqui, aprendizagens cooperativas, que aí entra o PBL, entra aprendizagem baseada em projetos, em times, a instrução por pares, sala de aula invertida e aprendizagens colaborativas, que aí são os quebra-cabeças, a divisão em equipes para o sucesso, jogos de torneios em equipes. Normalmente, a gente usa esses dois termos como sinônimos, e não são, né? Então, a aprendizagem cooperativa, ela tem mais a ver, ela implica obrigatoriamente numa ajuda, né, mútua para a execução de tarefas. Então, quando eu penso em metodologias ativas,
elas estão atreladas ao trabalho em grupo, ao trabalho dos estudantes. Daí a importância dos professores terem muita clareza dos seus objetivos de aprendizagem para aplicar essas estratégias. Então, os grupos, eles também precisam ser pensados pelos professores, né? Justamente porque, se eu tenho uma aprendizagem cooperativa, eu como professora, preciso garantir que naquele grupo, aqueles sujeitos tenham essa dinâmica de um ajudar o outro, mesmo porque nós sabemos que cada sujeito aprende de uma forma, em ritmos distintos, cada sujeito tem limitações, mais dificuldades, mas tem muitas potencialidades também. Então, no ensino aqui, nas estratégias cooperativas, é importante eu professor, ter esse olhar, né? Então, nessas estratégias, eu posso ter relações desiguais e hierárquicas entre os participantes do grupo, e os alunos se ajudam, né, uns aos outros. Mas, de novo, aqui a importância do professor, porque é ele que vai organizar e mediar essas dinâmicas, né? Principalmente em relação às próprias relações entre os estudantes. E as atividades de cunho colaborativo. Aí aqui os membros eles trabalham juntos. Aqui eu não tenho essa ideia de hierarquia, né? Então isso muda um pouco as dinâmicas propostas. Então, por fim, eu vou destacar alguns pontos aqui, dizendo que a melhor forma de aprender é combinando atividades e informações contextualizadas, desafios, né? Então, isso tem muito a ver com o que a Jerusa também já trouxe com as metodologias ativas. As metodologias elas devem atender a um objetivo do professor. E esse objetivo tem a ver com por que eu ensino, qual é o meu propósito de ensinar determinadas coisas, por que eu ensino o processo de urbanização nas cidades latino-americanas, o que eu quero que eles realmente aprendam, né? Então, as metodologias elas devem ir ao encontro disso. As atividades elas devem ser dosadas, planificadas, né, planejadas e monitoradas e avaliadas com o apoio das tecnologias. Requerem, né, investigação, avaliação de situações, diferentes pontos de vista, daí a importância do trabalhar com o grupo, com a pesquisa, em diferentes fontes, fazer escolhas, tomar, né, admitir alguns riscos, aprender através do cumprimento, do descobrimento, de uma forma que passe do simples para o complexo. E o articulador dessas etapas, tanto das etapas individuais como grupais, é o docente, porque é ele que vai mediar, vai monitorar, vai analisar os processos, os resultados, as lacunas de aprendizagem, né? O que as crianças ou adolescentes precisam aprender. E, de novo, sempre articulando essas duas estruturas, as substantivas e as sintáticas ali para a aprendizagem do conteúdo. Certo? É isso, gente, muito obrigada. Marcelo, deu para entender? Deu para entender demais, demais. Ótimo, Ana Paula. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, como que eu faço aqui para parar de compartilhar agora? Fechar. Será? Acho que você tem que fechar, Silmente. Ah, achei. Será que você vai dar? Sim, achaste? Tá. Bom, Ana Paula, interesantísima reflexión que nos traes hoy. Muy, muy interesante esa diferenciación entre las estructuras sustantivas y sintácticas para pensar un poco la alfabetización. Yo creo que son claves muy, muy interesantes que aportan
mucho a la reflexión, te agradezco, fue además muy conectada con el... Tengo la sensación de que tú hablaste con Jerusa antes y se pusieron de acuerdo, porque Sí, están muy conectadas. sí, Conversamos. conversamos. Muy bien, muy interesantísimo. Antes de pasar a un pequeño espacio de preguntas, quisiera leer algunos saludos que nos han llegado en el chat. En particular hay uno bien bonito, porque además es de la comunidad de los hermanos y hermanas peruanos. ¿Ya? Estamos presentes desde Perú, desde la Universidad Nacional de Trujillo. Son 36 estudiantes con su profesor del curso Geografía Local y Regional, que están además acompañándonos, además de las personas que aparecen allí. También está el grupo de estudios permanentes que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Cal. Daniel Neto señala felicitaciones a Jerusa y a Ana Paula, buenas ideas para nuestras reflexiones. Así que ahí les dejan un saludito especial. Vamos a dar un momento de preguntas, ¿no? ¿Les parece que juntamos unas 3 preguntas y ustedes dan un cierre de unos 5 minutos cada una? Veamos si es que nos llegan por el chat preguntas. A la comunidad de la gente de la Distrital, de la Pedagógica, de la Universidad Nacional de Trujillo, están todos convidados a hacer preguntas, y aquí también en el grupo de estudios que están acá, si es que hay alguna pregunta en particular que podamos hacerle llegar a la profesora. Bueno, aquí hay una pregunta, si es que no escuchan, yo repito. A la profesora Jerusa. Ella va a hacer de alfabetización y cómo poder registrar esto haciendo como actividades en estudiantes. Pero dentro de esto se puede reconocer algún nivel de alfabetización geográfica en torno a las vivencias personales que tienen estudiantes que viven en favelas y que saben reconocer un terreno en torno a la peligrosidad que puede tener transitar por él, o el manejo de las calles. Bien, por la vivencia, en el fondo, por la fuerza de la vivencia. Jerusa, eu não sei se você atendeu, eu posso repetir. Não, você está aí. Não, agora já desmutei. Eu não entendi porque ficou travado. Ah, bom, eu vou repetir, tá? É assim, o cara aqui, ele está perguntando se você acha que a alfabetização geográfica ela está inserida na experiência de uma pessoa que habita, por exemplo, um bairro, tá? Quando aquela pessoa, ela, por exemplo, fala assim, eu sei que aquele bairro é perigoso, eu sei que aquele bairro é... Mas que aí ele já está mobilizando. Eu acho assim, bem interessante a pergunta, porque ela está questionando a seguinte coisa. Alfabetização espacial não é a mesma coisa que alfabetização geográfica. Uhum. Então, aqui a pessoa que está aqui no grupo de estudo, ele está perguntando se a alfabetização geográfica tem uma dimensão específica de leitura, de olhar do mundo. Uhum. Que não é aquela alfabetização do registro da experiência cotidiana, sino que é uma da disciplina, que você traz coisa da disciplina e leva para a leitura do mundo. Então, ela está falando se é suficiente, se não é suficiente, que se você tem que avançar a alfabetização geográfica, por que você tem que avançar hacia ali, um pouco aí. Tá. Tá bom. Acho assim que aquela pergunta também pode ser comentada por Ana Paula, tá? Sim. Nós vamos a... Tá bom? Nós não temos mais perguntas aqui no chat. Tem perguntas aqui? Tem alguma outra pergunta? Tem alguma pergunta cá? Sim? Giro? Jerusa, Ana Paula, vai aí. Perfeito. Eu penso, indo direto à sua pergunta, eu penso que essa alfabetização geográfica, ela não ela não é sinônimo de uma alfabetização espacial, né? Eu diria que ela tem dentro dessa alfabetização geográfica questões, obviamente, espaciais, né? Questões relacionadas ao meio, né? Obviamente, mas nas questões e investigações próprias da ciência geográfica.
Então, nesse sentido, a gente pode falar de uma alfabetização geográfica que é distinta, por exemplo, de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva econômica, de uma perspectiva social. Por isso que, na hora de colocar os fundamentos, eu apresentei uma visão social, a questão da justiça social, e a questão também que é mais abrangente, que é socioespacial da produção, né? Por isso que eu penso assim que são questões relacionadas à ciência geográfica. Tá? Então, você parte, por exemplo, de competências e habilidades específicas da ciência geográfica. Então, como, por exemplo, a leitura de dados e informações geográficas que os alunos saibam converter essas informações em representações, por exemplo, e que eles saibam fazer a operação inversa. Essas representações, né, que saibam decodificá-las em informações. Então, por isso que eu acho que não pode, talvez seja um primeiro passo, pensando alto, não sei, mas ela não se reduz, porque eu acho que você acaba entrando no campo específico de outras ciências que têm muito mais a dizer sobre questões assim relacionadas, por exemplo, à cultura, ou mesmo à produção em questões relacionadas, por exemplo, à produção do lixo, questões físicas, por exemplo, muito próprias de outras ciências, e questões humanas, por exemplo, de outras ciências que têm muito mais a dizer, né, com outro olhar. É esse ponto. Sou eu agora? Bom, eu fiquei pensando, eu acho que, pelo que eu entendi da pergunta, a gente precisa entender que a percepção espacial, cada um tem uma, né? E é um pouco isso que o Marcelo falou. Então, essa percepção, ela é do indivíduo, e a geografia, ela precisa ajudá-los, né? Ajudar os nossos estudantes, ajudar o sujeito a entender que, muitas vezes, essa percepção, ela pode ser válida ou não, né? Eu posso achar que eu moro num bairro perigoso e ele não ser tão perigoso, mas a partir dos conhecimentos da geografia, desses conteúdos que a geografia traz, isso vai me permitir avaliar se ele é perigoso, se ele não é, por que ele é perigoso, inclusive, né? E o que deveria ser feito para melhorar. E aí a gente está falando aqui da segurança, mas tem vários outros aspectos que nos afetam dentro de uma cidade, né? Desde os dos espaços públicos, das áreas verdes, dos espaços de lazer e cultura, até a disponibilidade de serviços públicos básicos, né, de saúde, educação, iluminação, enfim. Então, a geografia, ela vai nos ajudar a entender isso. E como a Jerusa disse, quando o meu estudante ele consegue utilizar dados, né, sejam eles dados aqui no Brasil do IBGE, até de outras fontes, mapas, várias representações, isso tudo vai ajudar a entender aquele determinado espaço. Então, a geografia, ela vai além. A geografia escolar, ela não pode desconsiderar essa percepção individual, né, do sujeito ali em relação ao espaço e ao mundo, porque aí eu estou até falando de conhecimentos prévios. E esses conhecimentos prévios, eles estão pautados nesse senso comum. Agora, cabe à ciência desconstruir esse senso comum. E isso a gente faz a partir desse arcabouço conceitual, dessas estratégias investigativas, dessa metodologia, enfim, de como que a nossa ciência, a geografia, nos mune de ferramentas, de instrumentos e de conhecimentos para fazer uma leitura
de mundo, leitura do espaço, do bairro, do país, enfim, de uma maneira mais robusta e científica mesmo, né? Ah, obrigado, Ana Paula. Eu acho que você entendeu muito bem. Nós temos uma nova pergunta que está no chat, tipo, se vocês querem ler aí. Buenas noches, nos saluda Sergio Esteban Delgado. Un saludo desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia. Para ambas docentes, la pregunta es la siguiente: ¿en qué medida la perspectiva ambiental aparece en la alfabetización geográfica de la ciudad, entendiendo que la naturaleza se ve oculta en la megalópolis emergente y los estudiantes pueden sentirla distante en sus relaciones espaciales cotidianas? ¿Ah? Bom, bueno, puedo? Pode. Estou pensando ainda, não? Pero eu penso que quando se trabalha com a perspectiva da alfabetização, por isso vou falar em português. Por isso, Vai falar, por isso o foco na alfabetização científica, quando você trabalha com uma perspectiva não apenas da alfabetização geográfica, mas na alfabetização científica, do ponto de vista focado na ciência geográfica, eu penso, Sérgio, que essa sua questão ela está muito presente. Por quê? Porque, obviamente, né, na cidade, você colocou muito bem, né, na cidade ocorre isso, as práticas espaciais cotidianas estão praticamente, o indivíduo não consegue, o aluno não consegue perceber a natureza, né? E numa perspectiva de uma alfabetização científica, você trabalha a oposição, né? O fato, as leis, as teorias em oposição ao que dela se afirma. Então, por exemplo, a constituição de cidades, se a gente acompanha, por exemplo, o que ocorre, o que acabou ocorrendo, né? Eu lembro de acompanhar o estudo do Le Corbusier, né? Na França, tudo que ele foi fazendo na França. A gente está falando de séculos atrás, né, de uma modificação, de uma alteração no espaço, uma alteração onde a natureza estava ali presente, e a gente compara, né, com intervenções no espaço urbano, como, por exemplo, Saturnino Brito, aqui no Brasil, né, são alguns exemplos em que a natureza ela está ausente. Então, quando eu trabalho a questão espacial dissociada da questão do tempo, ocorre essa fragmentação. Por isso que eu trabalho numa perspectiva associada ao espaço-tempo, na dimensão da construção da ciência, né? Então eu foco a construção, como que se deu a formação dessa cidade, né? Como que era essa cidade, ela pegou modelo de onde? Isso é um modelo moderno, é um modelo que foi dessa intervenção, ela pegou qual é a base para a construção dessas modificações nessa cidade. Essa perspectiva que a ciência permite, né? A ciência como um todo, né? Não estou me referindo especificamente à geografia, eu consigo trabalhar com o aluno essa forma, eu consigo problematizar, eu consigo levantar junto com os alunos, eu consigo levantar hipóteses, eu consigo formular questões, eu consigo propor novas questões a partir da construção daquela realidade que está sendo estudada.
Por isso que um dos focos, eu não gosto, sabe, Sérgio, eu não sei como que tem sido o trabalho aí na universidade, mais que na universidade, no local onde você atua, onde você pensa sobre esse local, né? Eu gosto muito de pensar numa perspectiva que é muito associada aos diferentes conceitos, porque aí a gente consegue fazer perguntas como o que permanece, quais são as rupturas em relação ao passado, por que essas rupturas elas ocorrem, por que se inserem novos objetos nesse novo espaço, né? Por que objetos que foram, aqui, por exemplo, no Brasil, acontece demais, né? Você tem a destruição do antigo muito, muito, muito forte. Então, por que você tem a reinserção de objetos antigos em áreas que são novas, que são recém-construídas? Por que em outras áreas você não tem, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha essa associação tempo e espaço, a percepção do ambiente, como você colocou, ela permanece associada, ela não permanece distinta. Eu não consigo separar, Sérgio, a questão da apropriação dessa perspectiva ecológica, né? A perspectiva ambiental da produção humana, né? Pelo próprio fato de não entender a formação do espaço dessa maneira fragmentada e não entender a produção da ciência dessa maneira fragmentada. Ela ocorre de forma conjunta. Então, não sei se... É bem, assim, são pontos aí para a gente ir pensando, né? Não é nada fechado. Tá, perfeito. Obrigado, Jerusa. Ana Paula. Então, eu fiquei pensando aqui nessa sua pergunta, Sérgio, e eu relaciono, eu sempre penso muito na escola e como que isso aparece na escola, né? E, de fato, você tem razão. Quando a gente olha as cidades, a gente se afasta cada vez mais da natureza. Mas a questão é que isso é ilusório, né? A gente não se afasta da natureza. E isso é muito interessante quando você problematiza com os estudantes. Aqui no Brasil, a gente tem está cada vez pior por questões, enfim, políticas, questões na região amazônica, né? Conflitos na região amazônica, tanto com as comunidades indígenas, como com desmatamento mesmo. E aí uma pergunta que eu faço para os estudantes é qual que é a minha culpa nisso? Será que a gente tem culpa? Será que a gente tem alguma relação com o que acontece lá na floresta amazônica? E aí, no primeiro momento, a pessoa fica assustada. Não, isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com você, tem a ver diretamente com você, tanto hoje como sempre teve, né? Então, o que nós vivemos hoje em relação aos territórios amazônicos e em relação ao desmatamento, não só na Amazônia, como em outros biomas também, ele é fruto dessa ocupação, dessa apropriação que a sociedade faz da natureza. Então, acho que é isso que a gente precisa trazer, né? Acho que essa é a força que a geografia traz a partir das suas próprias categorias. Então, para eu discutir isso, eu tenho que mobilizar várias categorias. Então, quando eu trago paisagem, São Paulo não sempre foi do jeito que é hoje, né? Teve uma transformação, uma apropriação, uma intervenção, inclusive nos nossos rios, que geraram consequências que a gente encara até hoje. Então, toda essa interferência, toda essa produção espacial, ela foi sendo construída e ela continua sendo construída, né? É uma obra que não foi concluída ainda. Daí a importância da gente trazer esses conhecimentos geográficos para que o estudante passe a compreender isso. E esses conhecimentos eles vão sendo trazidos, né, e trabalhados na escola
desde muito cedo, para que a gente forme um sujeito ali adulto que tenha essa alfabetização, que saiba olhar para o espaço usando essas ferramentas, entre aspas, que a geografia traz, para compreender qualquer espaço que ele olhe, que ele observe, que ele busque informações, que ele articule com diferentes escalas para compreender a realidade, né? Porque, ao fim e ao cabo, a gente tende a fazer esses recortes espaciais, mas a gente sabe que as escalas de análise da geografia, elas interferem no local, no regional, até no global, não é verdade? Muito bem. Nós temos, acho que, 1 minuto para dar resposta a 2 perguntas por cada um. Cada uma de vocês tem 1 minuto, tá? É assim, tá? Acho que a pergunta de Alfonso Vieira, em parte, vocês já responderam, porque se é correto pensarmos a alfabetização geográfica em paralelo à alfabetização espacial, tá? Acho que aquela coisa, a Jerusa e a Ana Paula já, se vocês quisieran dizer alguma coisa mais sobre isso, acho que seria bom, mas se vocês acham que já deram certo, então você vai dar. Mas aquela pergunta vai acompanhada de uma reflexão. Poderíamos pensar no ensino da geografia a faixa etária adequada para esse processo? Quanto que aquele processo de alfabetização geográfica tem que dar? É correto pensar no que as práticas espaciais cotidianas podem contribuir para a alfabetização geográfica e essa contribuir para o processo de ensino da aprendizagem? É assim. E tem uma outra pergunta que é de Colômbia, né? do professor Ronald Casas, de la Universidad de Antioquia. Buenas noches desde Colombia. Acá en nuestro país no existe la asignatura de geografía escolar, sino que está integrada en el área de las ciencias sociales. Pero esta situación trae algunas dificultades en la manera de abordarla en los currículum escolares. ¿Qué propondrían para un país que integra las áreas sociales para incluir un proceso de alfabetización geográfica desde la escuela? ¿No? O sea, cuando tienes ciencias sociales, pero tienes que hacer alfabetización geográfica, ¿no? Entonces, bom, acho que tem 2 minutos, tá? 2 minutos por cada um para fazer alguma coisa sobre isso. Ángel de la Cruz nos manda saludos, hermanas e hermanos de Brasil, Chile, Colômbia e América Latina. Bom, aí fechamos. 2 minutos, Ana Paula, 2 minutos, Jerusa, para o fechar, tá? Tá, perfeito. Posso começar, Ana Paula? Vai começar, Ana Menos de Paula. 2 minutos. Então, a primeira pergunta do Afonso, desde que faixa etária? Desde os anos iniciais. Desde quando a criança está na creche, lá com 2 anos, 1 ano, 2, 3, 4 anos, você já é possível trabalhar com conhecimento geográfico. E tem estudos que mostram isso, que essa possibilidade. Então, isso em níveis até o ensino médio. E como essa primeira pergunta. O segundo, do Ronald, sobre o que trabalhar. O que trabalhar, eu penso que a contribuição da geografia, muito nesse processo de alfabetização geográfica, a gente não pode esquecer do grande papel que tem a cartografia, né? Então, você trabalha, por exemplo, você insere uma perspectiva de estudo do território a partir, por exemplo, de construção de escalas, de entendimento da produção do território em diferentes escalas, em diferentes análises, né, que o aluno seja capaz de realizar essas análises num crescendo, né, quando ele está lá com 10 anos, 11 anos, ou com 8 anos, para ele chegar numa análise, numa interpretação de cartas, de plantas cartográficas, né, e outras formas de representação geográfica. É isso. Tudo bem. Bom, Ana Paula, deixa eu falar uma coisa. Eu falei do questionário, mas uma coisa que falou um menino aqui, não de você, tá? É assim. Ana Paula, vai dar agora.
Ana Paula. Marcelo, sou eu. Posso falar? Vai falar, vai falar. Bom, o que eu complementaria aí na resposta que a Jerusa já deu, aqui na pergunta do Afonso, né? Ele coloca: é correto pensarmos que as práticas espaciais cotidianas podem contribuir para a alfabetização geográfica? Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque é entendendo como que aquele sujeito percebe, concebe o espaço em que ele vive, é que nós, professores, podemos contribuir ali com os conhecimentos geográficos para que ele ressignifique essa compreensão espacial que ele vai desenvolvendo aí ao longo dos anos no ensino básico. Agora, o que o Ronald coloca aqui também, né? Pensando que um país, como que é? Aqui pensando que que poderia fazer para integrar esse processo de alfabetização geográfica nos países que não têm um currículo específico de geografia, né? Isso é uma pergunta muito boa, Ronald, porque nós aqui no Brasil e nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que tem muitas críticas, eu tenho críticas, mas ela traz um respaldo para a geografia que nós, geógrafos, tínhamos abandonado, que é essa ideia da cartografia na sala de aula, né, de desenvolver esse raciocínio geográfico a partir dessas noções da cartografia. Então, como a Jerusa já apresentou, isso é uma coisa importante. É lógico, quando a gente tem isso documentado, né, num currículo nacional, isso nos dá mais fôlego para implementar e para fazer isso acontecer, inclusive nas universidades, na formação dos professores e tudo mais. Mas eu faço aí as palavras da Jerusa as minhas, que é justamente essa diferenciação, essa especificidade da geografia está na cartografia, né? Nessa espacialização dos elementos, para que a gente possa entender a realidade, certo? Tá certo. Eu estou concordando com essa ideia também. Bom, meninas, vocês estiveram bem comportadas, tá? Vocês fizeram exatamente o que nós precisávamos ouvir. As pessoas aqui elas estão cruzando, falando coisas muito interessantes. Eu acho que eu fico depois aclarando coisas aqui, tá? Então, eu agradeço a vocês por aquela oportunidade que nós temos de escutar a vocês. Acho que foi muito legal. É assim, é uma coisa muito importante. Vou falar espanhol, em espanhol devagar, tá? É assim. Es muy importante la charla de hoy por lo siguiente, porque hoy cerramos la primera parte de este ciclo referido a las cosas de cualidad geográfica, pensamiento geográfico, raciocinio geográfico, escala geográfica, situación geográfica, y terminamos con la alfabetización geográfica. O sea, la enseñanza de la geografía teniendo al centro los elementos de la disciplina, lo que es propio, tal como decía Jerusa, lo que es propio de la disciplina, o tal como lo señalaba, ¿no es cierto, Ana Paula, lo que es propio de los elementos sintácticos que acompañan, ¿no?, el proceso de enseñanza geográfica. Aquí estamos hablando del modo de un quehacer geográfico disciplinar, pero desde la próxima sesión entramos a transitar hacia el espacio, hacia el objeto que estudia esta disciplina. ¿Ah? Entonces empieza un poco el tema controversial ya, hoy día con las preguntas que están aquí, la pregunta que hicieron desde Goiás, Alfonso, Tocantins, perdón, que es la pregunta sobre si hablamos de alfabetización geográfica o alfabetización espacial. Un poco. Entonces, la próxima semana continuamos con una charla, el día 15 de junio, que va a tomar dos conceptos clave, geograficidade y espacialidade. Tá? E depois de isso, nós vamos a falar de pensamento espacial, consciência espacial, experiência espacial. Tá? É assim. Nós agora trabalhamos coisas da geografia e da próxima semana nós fazemos uma transição para começar a falar do espaço.
Então, nós vamos a encontrar, nós vamos a disputar, nós vamos a... Acho assim, é bem interessante, porque como comunidade dedicada ao ensino da geografia, nós temos pontos de encontro e nós temos também pontos de divergência. Nós temos coisas já refeitas, concluídas, mas nós temos muitos campos abertos de coisas que apenas nós estamos tentando integrar e fazer e sacar conclusões ou pegar conclusões dela. Então, é assim, acho que foi muito interessante. Agradeço especialmente a Ana Paula, Jerusa. Eu, quando vou para São Paulo, eu vou levar um vinho para vocês, tá? A mínima coisa que eu posso fazer, tá? É assim, que Jerusa... eu não sei, Jerusa, se você toma vinho, mas isso é uma outra coisa. Como não? Tá, perfeito. Então você vai receber um. Ela não toma pouco. Os meninos que estão aqui presentes... Toma pouco. Então... Os meninos que estão aqui presentes no grupo de estudo, eles estão saludando especialmente a vocês e agradecendo. Agora nós vamos a ficar aqui refletindo, brigando. Tomando vinho. Tomando vinho. Não, aqui na universidade não se pode. Tá? É assim. Bom, Víctor Alves nos saluda, Ronald Alcázar também nos saluda, Daniela González também nos saluda. Muchas gracias por la jornada de hoy. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante. Ana Paula, que te mejores del COVID, né? Vou melhorar. Obrigada, viu, Marcelo? Eso, gracias por el esfuerzo que hiciste hoy día especialmente. Gracias, nos saluda ahí Sergio Delgado, Rodrigo Alves. Muchas gracias a todos. Nos vemos, un abrazo gigante. Adeus, muito obrigada. Adeus. Muito obrigada, boa noite. Foi um prazer, viu, Marcelo? Tchau, tchau. Também. Tchau. Tá bom, tchau, tchau.